Muito bem, sempre às sextas-feiras, você sabe, temos temas de meio ambiente aqui para você. E vejam só sobre o que vamos falar hoje. Proposta recentemente divulgada pela Prefeitura de São Paulo prevê uma ampliação da marginal do Rio Pinheiros, só tem Interlagos, né? Com mais de 6,3 km de pistas, inclusive uma ponte, é o que você está projetando, uma ponte sobre o rio Guarapiranga. Essa proposta integra o plano urbanístico que procura adensar o extremo sul da cidade de São Paulo. Então nós vamos verificar quais são os impactos disso, especialmente do ponto de vista ambiental. E eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Essa medida pensada pela Prefeitura, essa proposta ainda, ela pode ter um impacto em vários aspectos, inclusive ambiental. Então, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso, professor. Então, para a gente entender melhor o impacto que essa proposta pode gerar, é interessante a gente resgatar rapidamente a história recente da cidade de São Paulo. Até meados dos anos 70, o centro financeiro, né, o centro de negócios da cidade, ele estava restrito àquela área do Marco Zero da Praça da Sé, praticamente até a Praça da República. A partir de uma reforma que a Prefeitura fez na Avenida Paulista, em meados dos anos 70, as empresas começaram a transferir a sua sede, inclusive vários bancos, para a região da Paulista. Nos anos seguintes, essa migração do centro, ela se dá em direção à Avenida Faria Lima e depois, no final dos anos 80, início dos anos 90, vai para a região da Berrini. Então, se a gente verificar, o centro financeiro, o centro de negócios, ele vem migrando, né, vamos dizer assim, do centro geográfico, né, das proximidades do Marco Zero, em direção à Zona Sul. Bom, por outro lado, a gente tem na Zona Leste uma população muito grande que não encontra na Zona Leste boas oportunidades de emprego, de trabalho para todo mundo. Então, muitas vezes, essa população tem que se deslocar, né, diariamente ela tem que se deslocar em direção ao centro, em direção à Zona Sul, Zona Oeste ou Zona Norte, para trabalhar. E o que tem acontecido? Na medida em que você faz esse adensamento, né, da região sul, quer dizer, você vai migrando o centro, né, para o centro de negócios para a região sul, as oportunidades de emprego elas vão acompanhando essa migração. Isso faz com que o tempo de deslocamento da população, principalmente da Zona Leste, mas também da Zona Oeste, ele acaba sendo ampliado. As pessoas têm que se deslocar ainda mais, né, fazer trajetos ainda maiores em busca de oportunidades de emprego, né, de trabalho. Então, essa visão de adensar a região sul, no meu entendimento, ela vem na contramão. O que deveria ser feito, na verdade, era resgatar a Zona Leste, primeiro oferecendo melhores condições de transporte, porque a quantidade de passageiros é muito grande e diariamente você vê reclamação sobre superlotação, metrô, trens da CPTM, ônibus, a Radial Leste permanentemente congestionada, né, de manhã e no final da tarde, início da noite. Quer dizer, isso mostra que tem um fluxo muito grande de pessoas que não encontra condições adequadas, né, para transporte. Então, a Prefeitura deveria propor alguma medida para aliviar esse transporte, né, facilitar o transporte de massa, e depois também seguir numa tentativa, numa busca de atrair empresas para a Zona Leste. Ao invés de você levar o emprego, deixar o emprego cada vez mais longe dessa população, trazer o desenvolvimento para a Zona Leste, porque isso reduziria muito os deslocamentos. Cidades inteligentes. Exatamente. A cidade inteligente, no meu entendimento, ela passa, antes de mais nada, pelo planejamento. Não adianta você usar a tecnologia sobre algo mal planejado, né? Na verdade, a tecnologia, muitas vezes, numa situação dessa, ela só vai reforçar um problema já existente.
E ao melhorar as condições de transporte público, reduzir o período, né, o tempo de deslocamento, o que a gente tem? A gente tem uma redução da emissão de poluentes. Aí é que vem o impacto ambiental. Exatamente. E aí a gente tem uma melhoria da qualidade de vida e qualidade de saúde das pessoas. Porque embora a poluição ela esteja diminuindo, né, ao longo das últimas décadas na região metropolitana de São Paulo, e isso são dados da CETESB, o que acontece? Muitas vezes a exposição das pessoas tem aumentado porque as pessoas gastam muito tempo no trânsito. Então você fica, embora a poluição tenha diminuído, ainda não é ideal, mas as pessoas acabam ficando mais tempo expostas a isso. E há, desde a década de 50, diversos trabalhos que demonstram uma ligação clara entre aumento de emissão e aumento de doenças cardiovasculares, principalmente em crianças, né, em jovens e pessoas idosas. Então isso tem um impacto muito grande na saúde pública que acaba sendo desconsiderado por um projeto desse tipo. E há uma outra questão fundamental. Não há, efetivamente, a gente tem visto aí ao longo das últimas gestões, né, incluindo a atual, não há um plano efetivo de revitalização do centro de São Paulo. É muito comum a gente encontrar pessoas que estiveram em Buenos Aires ou Montevidéu e se encantaram com o centro, que tem, nessas duas cidades, características urbanísticas muito parecidas com o centro de São Paulo. Agora, por que o centro de São Paulo não pode ter essa valorização, exato, né, ser uma área que possa, inclusive, atrair turistas, né? Então, é muito importante essa revitalização do centro, porque à medida em que a área de negócios foi migrando cada vez mais para o sul, o centro ele perdeu status, ele perdeu valor, perdeu interesse, inclusive imobiliário, e hoje a gente encontra vários prédios desocupados, né? Então era muito importante resgatar o centro, porque é uma medida de economia, você aproveita uma infraestrutura já existente, né, de distribuição de água, distribuição de energia elétrica, de comunicação, de transporte, ao invés de você ter que desenvolver, né, mais uma estrutura, né, para atender esse adensamento, claro, de áreas cada vez mais distantes. Então, é muito importante a gente revitalizar o centro, investir na geração de empregos na Zona Leste, melhorar a qualidade do transporte público na Zona Leste, porque com isso a gente evita esse espraiamento da cidade que só aumenta os deslocamentos, só aumenta o congestionamento, a vida das pessoas, aumenta a emissão, aumenta a exposição das pessoas aos poluentes. Isso é um problema de saúde pública que infelizmente não vem sendo considerado. Muito bem. Aí, vamos ver que impacto tem a discussão dessa proposta, que é novo isso, né? Sim. Vamos ver como é que o assunto vai ser tratado, como é que a população reage, depende muito também do impacto, de como as pessoas avaliam, se posicionam a respeito. Exatamente. Isso é importante. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, canal do YouTube O Ambiente é Nosso Meio também, que ele trata destes temas. Você pode ir lá conferir. E aqui, sexta-feira, semanalmente com a gente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um bom dia, um bom final de semana a todos. Até a próxima.